Boa noite, Lisandra. Boa noite, Meire, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda a mais uma live hoje, né? Obrigada. Boa noite ao pessoal aqui do Facebook. E a gente já inicia informando a vocês que se tiverem algum contato que entra pelo Instagram, hoje nós vamos somente pelo Facebook, né? Questões técnicas neste momento não nos permite conectar com as duas plataformas, tanto do Facebook como do Instagram. Sentimos muito pelo momento, mas agradecemos já de imediato pela compreensão, pelo carinho de todas as pessoas. Né? E vamos entrando, vamos aguardar o pessoal entrar aqui na nossa live. E aí, logo mais, a gente tem, deixa o pessoal entrar, nós temos um recadinho para vocês. Como está Sorocaba, Elisandra? Ai, muito quente, Meire, muito calor aqui. É, né? Sorocaba é bem mais quente mesmo. Então, é muito importante, né? A gente sim, beber muita água. Beber água, exatamente. Importantíssimo a atividade física, mas importantíssimo a ingestão de água e a hidratação. Se hidratar muito nesse calor aí. A ressonância Schumann está muito grande, então, ou seja, os flashes solares, então nós precisamos nos hidratar, alimentar com comidas mais saudáveis, né? Mais Uma leves, né? Ingestão de frutas, principalmente. E salada, muita água mesmo. muito legume, né? Se substitui muita coisa pelos legumes. Tem pessoas que não têm muito hábito de tomar água e sempre Sim. me perguntam, né? O que fazer para tomar? Eu falei, não tem jeito. Procure ter o hábito de andar com uma garrafinha para você lembrar da água e sempre abastecer essa garrafinha. E tem Sim, pessoas que até colocam algum sabor na água só para sim. adquirir o hábito inicialmente dessa ingestão de água, porque quem não Uhum. tem hábito muitas vezes não consegue tomar quantidades grandes de água, né? Então, eu sempre falo, dá uma enganadinha um pouquinho, coloca um saborzinho, um aroma na água, pelo menos dá a impressão que é um suco, até você ir se habituando e ficar sem nenhum aromatizador, nem um saborzinho na água. Então, o alecrim contribui muito para a saúde das pessoas e para a questão emocional, principalmente. O próprio nome dele diz alecrim alegria. E ele trabalha na água toda a questão da nossa aura. E ele faz uma asepsia no nosso corpo. Ai, que interessante, né? Na questão emocional, ela faz uma asepsia. Então, é muito importante que as pessoas bebam água. Você E não é tão, consegue. Sim, e é tão fácil de encontrar o alecrim, né, Meire? O alecrim, o hortelã. sim, sim. São coisas maravilhosas que vão contribuir muito, né? Então, coloca uma garrafa, por exemplo, essa de 500 ml, coloca um galinho de alecrim e umas 3 folhinhas de hortelã, se tiver. Fica uma aromatização É, fantástica. É um relaxante, calmante, né? Hidrata o corpo, trabalha a questão áurica. É maravilhoso. Meus amores, boa noite a todos. Nós temos 4 pessoas aqui que estão nos acompanhando. Isso mesmo. E o que nós vamos orientar é o seguinte: que todas as pessoas que estão nos acompanhando e que por algum motivo tem assim uma certa vergonha, não gosta de comentar, nós vamos sortear nesta live uma consulta, né? isso, uma consulta comigo.
que é uma consulta de fisioterapia, uma avaliação da parte da saúde da mulher através da fisioterapia pélvica. Então, é uma consulta. Então, o que acontece? A Ana está aqui, anotando o nome das pessoas que estão entrando, tá? E depois a gente vai fazer esse sorteio ao final. Então, se você realmente quiser participar do sorteio, não quer nem falar uma boa noite ou nada, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui com a Neuza, que já entrou, já cumprimentou, né? Então, está aqui participando com a gente. Logo mais, assim, que os minutos foram passando, mais pessoas vão se conectando. E nós só temos condições de fazer essa anotação as pessoas que entram aqui e fazem algum comentário. Então, se você gostar de participar, escolher participar, diz, eu quero. Só isso. E aí a gente coloca seu nome ali para sorteio. Alcina, linda, boa noite, gratidão. Que pena, Alcina, que você está tão distante, né? Fisicamente só. Hoje nós vamos fazer um sorteio de uma consulta, né, com a Elisandra, que é fisioterapeuta pélvica. Olha que lindo, né? Mas logo, um dia, a gente vai estar juntos, em algum lugar. Meus amores, Elisandra hoje tem como objetivo falar sobre a questão do câncer. O que acomete as mulheres. A questão do câncer de mama, o câncer do útero. E assim a gente consegue trabalhar mais pontual com todos vocês. Lisandra, gratidão pelo convite, pela participação, aceitar o nosso convite, né? Fico muito feliz. E a live é toda sua. Ai, que joia. Eu que agradeço, Meire, mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui nessa quinta-feira e falar sobre saúde da mulher. Tanto nos agrada trazer essas informações aqui, que às vezes são simples, mas que faz uma grande diferença na vida dessa mulher e a gente sabe disso. Trazer informações, diagnósticos, tipos de tratamento. E o nosso maior objetivo aqui, que eu falo sempre no início da nossa live, é trazer essa informação de forma simples, sutil para essa mulher. E o objetivo maior, eu falo a intenção, a pretensão, é que essa mulher aprenda a pensar um pouco mais a respeito do assunto, de todos os assuntos que a gente traz aqui, né, de ordem feminina. E que acaba também, às vezes, muitos maridos participam aí, escutam as nossas orientações, sejam todos bem-vindos também. Afinal de contas, a mulher bem com a saúde, ela fica bem com todo um resto ao redor dela, com a família, com os filhos, com o companheiro, com a sua companheira. E pensar na saúde como um todo é muito importante. E são esses assuntos que a gente traz aqui. Hoje, especificamente e especialmente nesse mês de outubro, nós vamos trazer assunto a respeito do câncer nas mulheres. Então, quais os tipos de câncer que mais aparecem no sexo feminino? Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, todo ano é atualizado os dados do INCA. Vocês podem entrar, visualizar. O câncer que mais acomete o sexo feminino, as mulheres, é o câncer de mama. Então, primeiro ali, disparado, nós temos o câncer de... Ele cai de vez em quando, né? Bom, se cair, estou aqui, hein? Então, primeiro, nós temos o câncer de mama. Em segundo lugar, que acomete as mulheres, nós temos o câncer de cólon e reto. Em terceiro, nós temos o câncer de útero. Depois nós temos o câncer de pulmão, traqueia e brônquios. E depois, em última instância, nós temos o de tireoide.
Uhum. E como também nós gostamos sempre de frisar e reforçar no início das nossas lives, a importância dessa mulher consultar o seu médico ou a sua médica ginecologista. Os exames preventivos e o diagnóstico precoce, ele é um divisor de águas em qualquer fase da mulher. Então, ele é. Boa noite, Tânia, Cláudia, sejam todas bem-vindas a essa noite. Odete, seja bem-vinda. Então, retomando aqui, o diagnóstico precoce, ele é um divisor de águas na vida dessa mulher. E sempre procurar um médico especialista no assunto, um ginecologista, uma ginecologista, um mastologista, ou pessoas, mulheres que passam muitas vezes pelo SUS com o enfermeiro do posto de saúde. Todos eles são extremamente capacitados para atender essa mulher e, junto com elas, fazer o diagnóstico precoce e, em seguida, encaminhar essa mulher e direcioná-la ao médico da equipe. Então, tem todos esses profissionais capacitados para atender essa mulher. Quanto mais precoce essa mulher diagnosticar, melhor as chances de sobrevida em relação ao câncer detectado. E sempre gosto também, né, Meire? A gente sempre fala aqui no início também a questão do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, quanto mais essa mulher se conhece, ela também aprende a se autodiagnosticar os sinais e sintomas que ela vê que não está indo bem. Então, quanto mais ela se conhece, mais ela sabe se autoexaminar e ver aquilo que está de errado com o seu corpo. E isso é extremamente importante. Nós temos as mulheres, a população de uma forma geral, tem um hábito de não trabalhar com o preventivo, buscar um médico somente quando acontece alguma coisa. E principalmente o brasileiro, ele não tem esse hábito da prevenção. O que deveria, a gente sempre brinca não, sempre fala, né? Você já foi no seu ginecologista, já fez o seu Papa Nicolau, e às vezes as mulheres dizem assim, poxa, desde que minha filha nasceu, eu não fui mais no ginecologista, não apareci mais. Então é de extrema importância que essa mulher procure dessa forma preventiva e faça os exames preventivos e periódicos todo ano. Seja na sua rede particular, seja na sua rede de convênio, ou seja no SUS do seu município. Então, é acessível, né, Meire? Sim. Mas então vamos falar um pouquinho mais a respeito do câncer. Então, nós temos no topo aí das paradas o câncer de mama. É o maior índice ainda de óbito dessas mulheres e muitas vezes, se ele detectado precocemente, a chance de cura dessas mulheres é imensa, é grande. Muito se fala a respeito do autoexame, da autopalpação, dessa mulher se conhecer. Importante nós dizermos aqui e frisarmos que o autoexame da mulher não substitui a avaliação de um profissional especializado. Mas previne. Então, previne. Quanto mais essa mulher se conhece, então qual que é a mais indicação? ela se ama, Mais mais ela ela se se ama. admira. Sim. Então, qual que é a indicação nessa questão da palpação, do autoexame? A partir de 21 anos de idade, essa mulher ela pode mensalmente fazer o autoexame da mama. Então, primeiro, não é simplesmente só palpar a mama em busca de nódulos, né? Em busca de carocinhos, de nódulos. Primeiro, a gente ensina a mulher a ficar de frente ao espelho e procurar assimetrias de mama. Se uma está mais para cima, outra está mais para baixo, está mais para a direita, mais para a esquerda. Aí sim, levantar os braços acima da altura da cabeça e ver se existe diferenças nesse movimento. Aí sim, partir para a palpação. Vamos imaginar a mama aqui,
Então, palpar com a ponta dos dedos e não com a unha, mas com a pontinha dos dedos, a região digital, de cima para baixo, de baixo para cima, do mamilo para a periferia, da periferia para o centro, de forma que essa mulher aprenda a perceber-se em relação a nódulos, retração de pele, alteração de coloração, bem como apertar também o bico, que é o mamilo, para ver se sai algum tipo de secreção. Então, essa mulher, quando a gente fala da autopalpação, da autoavaliação, quanto mais ela se conhece, ela aprende a se conhecer, mais fácil ela sabe detectar aquilo que está alterado no corpo dela. Então, ela ter isso como hábito é importante. Por quê? Os estudos dizem que por que não substitui a avaliação de uma mamografia? Porque muitas vezes, quando o nódulo ele é detectado com o exame de mamografia, ele podia ser diagnosticado 2 anos antes. Então, às vezes, e principalmente se essa mulher faz o autoexame num período pré-menstrual e pós-menstrual, a mama dela também muda muito. E lembrando que a mama da mulher, ela tem glândulas mamárias, ela tem gordura e ela tem tecido muscular. Então, se ela faz o autoexame antes de um período menstrual, pode ser que fique uma mama mais dolorida. Assimetrias de mama sempre vai ter. Nosso corpo sempre é diferente de um lado do outro. Então, o importante, através desse autoconhecimento, dessa palpação, desse autoexame, ela aprender a detectar o que está errado e o que está fora do contexto e procurar uma avaliação especializada a partir do momento que ela acha que tem alguma alteração. E sim, os exames periódicos preventivos, essa visita ao médico anual e dar continuidade a essa palpação sempre na casa. Então, a questão do autoexame ela é importantíssima, mas os exames de imagem também são imprescindíveis. Lisandra, me diz uma coisa. Surgiu aqui para mim uma pergunta. O que pode levar a um câncer de mama? Vários são o que a gente chama, Meire, são os fatores de risco. Vários são esses fatores de risco que a mulher pode ter. Então, assim, idades, o que a gente chama de média acima de 50 anos de idade, fatores endócrinos, fatores reprodutivos, muitos históricos de não gestação ou gestações após 30 anos, o uso prolongado de anticoncepcional, fatores ambientais, fatores comportamentais, obesidade, sobrepeso, menopausa, sedentarismo, o consumo de álcool, bebidas alcoólicas e o tabagismo. E principalmente também pessoas que ficam expostas à radiação frequente, trabalha com mamografia, com tomografia, e os fatores genéticos e hereditários. Então, a gente classifica tudo isso, na verdade, como fatores de risco, tá? Que entra a questão genético-hereditária relacionada a esse histórico familiar. Então, cuidados maiores quando a gente escuta dizer minha avó teve, a minha mãe teve, minha tia tem, minhas primas têm, porque o índice é maior no sexo feminino. Tem em homens, sim, mas uma porcentagem muito pequena. E o próprio INCA, ele demonstra para a gente que a estatística é de cerca de 28% de casos novos anualmente. Então, é um dado que, quando entra a campanha, que é o Outubro Rosa, né, todo mundo lembra mais, porque intensifica essa atenção nesse Outubro Rosa, né?
faz-se a mulher lembrar em relação a esse cuidado, principalmente com o câncer de mama. Mas, ao meu ver, deveria ser campanhas intensificadas mês a mês, né? Porque a campanha do Outubro Rosa, ela fala bem a respeito do câncer de mama, mas ela traz também no contexto dela todos os outros tipos de câncer que pode acometer essa mulher. Então é alto esse índice, né, anualmente. E tem muitas mulheres ainda que vão a óbito e nem sabem, estão no estágio terminal já da doença. E é triste isso, porque como nós falamos no início, o diagnóstico precoce é um divisor de águas na vida dessa mulher. E aí depois nós temos outros tipos de câncer, que é de cólon e reto. Muitas vezes sinais e sintomas essa mulher também começa a ter, ela acha que são coisas simples, deixa passar. Então é importante procurar o médico para detectar através tanto dos sinais e sintomas, quanto na parte de imagem. E depois nós temos como terceiro índice, que é o câncer de útero. Então, o câncer de útero, ele ainda também, mulheres vão a óbito por conta do câncer de útero. E lembrando aqui, a gente já falou de doenças sexualmente transmissíveis, né? Doenças sexualmente transmissíveis, e o câncer de colo de útero, ele é através o principal causador é o HPV, que é transmitido através das relações sexuais. E muitas vezes o câncer de colo do útero, na fase inicial, essa mulher pode ser que ela não sinta absolutamente nada. Ela é... Oi? Cortando um pouquinho você, eu sinto muito, mas nós temos aqui uma colocação da Ana. Mulheres que amamentaram e não amamentaram, tem alguma diferença quanto ao câncer de mama? Eu falo assim, é sempre importante você procurar o diagnóstico médico. Mas nós temos aqui como fatores de risco também mulheres... Tá. Caiu aqui e voltou? Voltou, né? Ele está mais ligado ao fator... cortou aqui, Meire. Ele está mais ligado ao fator genético do que tanto mulheres que amamentam e não amamentam. Cortou, Meire, eu não consegui. Você falou alguma coisa? Não, cortou a transmissão aqui. Não, aqui está normal. Pode continuar. Tá. Está te ouvindo bem. Tá. Então, a gente leva mais em consideração a questão dos fatores hereditários e genéticos. Tá? Tá bom. Acho que é o meu aqui que deve estar, mas agora voltou. Tá normal, né? Tá normal. Então, aqui nós temos uma colocação da Alci. E nas constelações familiares, como é visto o câncer do útero e de mama? Esse é com você. Eu estava aguardando, né? Foi exatamente a questão da pergunta que eu fiz para você. Quais são as causas que podem levar ao câncer de mama e ao câncer de útero? E a Alcina fez uma colocação aqui, uma pergunta apropriada para o momento, né? Então, nas constelações, nós olhamos para as doenças e para os sintomas. E quando olhamos para as doenças e os sintomas, o que ela traz para nós de informação é que nesse campo familiar, nesse sistema familiar, algum movimento muito profundo com alguma dessas mulheres ocorreu. Nós temos a questão do câncer de útero. Eu gosto sempre de trazer os exemplos práticos, algo que a gente viveu realmente aqui no espaço já. Nós tivemos uma constelação onde foi tratado câncer de útero. E na 8ª geração de mulheres,
porque a primeira fazia este movimento com as mãos, ou seja, procurando algo que estava atrás. Nós encontramos, entrou no campo, a representante totalmente segurando a vagina, segurando as partes íntimas, de cócoras e de uma certa convulsão de choro. E ela dizia claramente: eu fui abusada. Então, o que ocorreu nesse sistema? Houve um abuso de uma dessas mulheres, que foi na 8ª geração, e que a cliente, naquele momento, estava repetindo esse padrão. A partir desse exato momento, ela fez lindos movimentos sistêmicos, fez novos exames, e os exames deram excelentes. Porque ela entendeu e compreendeu que ela não precisava repetir mais esse padrão. Então, a constelação traz para nós todo esse campo de informação. Vamos ao câncer de mama. Se você perguntar ao seu cliente quando que surgiu a questão do câncer de mama e qual foi o movimento que deu o start para esse câncer de mama, provavelmente uma separação, uma agressão. Então, é nesse sentido que a constelação olha. Alguém que todo nesse sistema foi excluído. Então, nós trazemos essa consciência. Ao trazer a consciência do que foi excluído, do que não pôde pertencer, do que ocorreu com todas essas mulheres, esses homens, e o que a gente chama dos paralelos, porque as pessoas não consideram os paralelos. E o que são os paralelos? São os tios, as tias, os namorados dos tios e das tias. Então, a gente traz toda essa informação para o campo. Aliás, nós não trazemos, né? É o campo que nos dá essa informação. É o contrário. O campo traz todas essas informações e, a partir daí, a gente consegue, através de movimentos e falas sistêmicas, e uma profunda reverência a todo esse sistema, liberar. Beth nunca usou cura, mas liberação. E nem a gente faz a liberação de todas essas dores, que infelizmente, assim, ainda nós estamos numa época de dualidade, dor e sofrimento. Hoje eu estava dizendo a uma pessoa que eu escolho estar neste plano Terra e presenciar a passagem, toda essa mudança, essa transformação do plano Terra, sem necessidade de dualidade mais. Sem dor e sofrimento. Simplesmente vivendo no aqui e agora e com reverência, encostando o queixinho bem no peito, reverenciando toda essa ancestralidade e liberando-os e pedindo a eles que nos liberem. Né? Amanhã, por sinal, logo na nossa conversa, eu estava dizendo para a Elisane, amanhã nós vamos aqui no espaço, no workshop nosso, trabalhar um olhar para a nossa criança na postura adulta. É muito importante nós olharmos para esta criança na postura adulta, não na postura infantil. Porque o que ocorre com a gente? Deixa eu ver se eu... Houve um trauma
Esse trauma está aqui. Novos traumas vão se agrupando. Novos traumas. Até que você fica presa a todo esse trauma. E o que a constelação faz? Exatamente. Olhar para a causa inicial. Vai cirurgicamente trabalhando todos esses sentimentos. Que não há necessidade de repetir padrão algum. Deixa eu só ver aqui a Alcina. Agora compreendo. Só houve uma tia minha que teve câncer. E ela era... exatamente isso. Tá? E um outro detalhe, quando a gente olha para a constelação, a questão do câncer de mama e de útero. O que nossas avós passaram? Né? Hoje foi postado um filme, uma indicação de um filme, onde uma menina, o pai a fez escolher entre 3 homens o marido. Isso, em alguns países, é praticamente normal. Só que aí que está o trauma. Seu corpo quer, você escolheu. Você vai para um ato sexual por amor? Ou só para cumprir um papel obrigado? Quantas das nossas ancestrais tiveram essas questões? Então, esse é o ponto importante para que nós possamos olhar para tudo isso. Importante mesmo, né? Posso retomar aqui? Por favor, por favor. Tá muito importante essa colocação, né, que a Alcina fez, essa pergunta, essa sua colocação através da constelação familiar. Agora vamos retomar aqui essa parte mais técnica. E nós temos também a questão do câncer de tireoide, uma glândula tão importante para o funcionamento do nosso metabolismo. Então, apesar de ser, Alcina, então nós temos também a questão da tireoide. Às vezes mulheres que têm o sintoma daquela ronquidão constante, importante ela também procurar um médico para fazer um diagnóstico precoce. E o mais importante ainda, Meire, é a gente abordar um pouco aqui que muitas mulheres em tratamento de químio, de rádio, quando a gente entra na questão tratamento ou da braquiterapia, que eu vou falar um pouquinho a respeito disso, são os cuidados e as alterações que essas mulheres têm com o tratamento, seja químio, seja rádio, ou seja braquiterapia. Eu tenho feito um trabalho voluntário na Liga de Câncer de Sorocaba, onde eu levo justamente a respeito da parte de saúde feminina e os cuidados, né, que essa mulher pode ter em tratamento. Porque muitas vezes a gente sabe, vai para o médico, é tanta informação, é tratamento. Então, eu dou um auxílio a respeito dessas questões para melhorar qual tipo de creme usar na pele, a quantidade de água, quais os sintomas que essa mulher refere como queixa e que o tratamento de quimioterapia também traz a essa mulher, que são as incontinências, num grau mais elevado. Mas principalmente as mulheres que estão em tratamento de quimioterapia e da radioterapia, manter essa ingestão líquida muito maior do que o habitual. Usar cremes específicos para a pele, manter uma hidratação 24 horas do dia, porém, cremes específicos para essa fase.
Ou seja, não é qualquer tipo de hidratante que essa mulher deve usar, mas principalmente hidratantes que mantêm o máximo de hidratação possível, sem cheiro e sem fragrância. Por quê? Porque pode ocorrer alguma irritação na pele dessa paciente. Só pelo fato de ter uma fragrância, um cheiro, então evitar esse tipo de creme com fragrâncias e cheiros. A ingestão líquida e principalmente quando mulheres que fazem a radioterapia, que tem aquela sensação, aquela dermatite, que a pele fica mais vermelha e depois ela fica escura, tem que fazer uma hidratação específica na região. Então é importante saber disso, porque essa mulher aprende também a fazer a busca ativa para esse médico, chegar com essas questões para o seu médico, para a sua médica, quais os cuidados que eu devo ter, quais os maiores cuidados que eu tenho que ter na casa em relação a isso. E só voltando, em relação a falar sobre o autoexame que eu tinha esquecido, que é tão importante quanto na hora do autoexame ou da palpação, ela também aprender a palpar a axila. Porque muitas vezes tem nódulos na região, então ela aprender a fazer a palpação das axilas também. E mais uma vez, lembrando que não substitui a consulta com o ginecologista nem os exames de imagem. Então, eu vou aproveitar a sua fala, Elisângela, e também dizer para as meninas que estão aqui, o pessoal todo, que as constelações nos dão uma visão de onde está o emaranhado. Jamais, jamais, jamais ela exclui qualquer tratamento. É importante, né, Meire? Há uma recomendação muito grande, porque quando elas chegam para uma constelação, a questão já está instalada, a energia já está instalada, então há uma necessidade muito grande de ter um acompanhamento médico, inclusive após esse processo das constelações, né? Então, é essa a orientação. Eu sempre digo que as terapias alternativas não excluem, elas incluem e muito, e com muita honra, a questão médica. Importante frisar isso, né, Meire? Deixar bem claro que a gente traz essas informações aqui, mas não exclui de forma alguma, né? Ou qualquer tipo de suspensão de medicamento, jamais. É importante você dizer isso mesmo. E principalmente, assim, no quesito tratamento, importantes avanços vêm acontecido, né? Em relação aos últimos anos, e que diz respeito principalmente às cirurgias menos mutilantes possíveis. Mas eles só podem ter sucesso também a partir desse diagnóstico mais precoce possível desse câncer acometendo essa mulher. Então, em geral, o câncer, ele apresenta um bom índice. Meus amores, a nossa internet tem hora que ela está dando um delay aí. Está voltando, Elisângela. Oi? Ai, voltou. Ficou mudo aqui. Então, assim, em geral, o câncer ele apresenta um bom índice de cura desde que diagnosticado precocemente. Esse autoexame rotineiramente, procurar esse médico para fazer os exames de imagem, são essenciais para o sucesso de todo o tratamento. Ainda mais assim, essas campanhas de conscientização, seja de câncer de colo de útero, de infecções sexualmente transmissíveis, o alto índice, teve um aumento no índice de mulheres com câncer de pulmão, por conta do tabagismo. Infelizmente, teve um índice alto também
de crescimento nesse tipo de câncer. Sim. Elisandra, você que está no meio médico, né? Tem algum desenvolvimento, avanço desses exames, de como pode ser tratado? Você disse que a forma, hoje, o tratamento não é tão invasivo, né? Dependendo do grau que pega o acometimento da doença, né, e estágio que está nessa mulher. Uhum. Né? Então, assim, a gente fala do autoexame, não substituir o exame de imagem, porque muitas vezes o nódulo, ele é palpável, mas às vezes quando ele está num estágio avançado. E diz-se que se essa mulher tivesse feito um exame de imagem, ele seria diagnosticado antes. Uhum. Então, por isso que a gente fala e a questão da importância dos exames de imagem, né? Para esse diagnóstico precocemente. E mesmo no SUS, ele é oferecido desde que essa mulher também não suma do posto de saúde, né? Faça os exames também. É importante falar aqui a respeito do câncer de útero, do colo de útero, porque ele é detectado através do Papa Nicolau. Sim, Né? sim. Então, muitas vezes, se essa mulher deixa de ir fazer esse exame preventivo tão importante, que poderia ser prevenido através do Papa Nicolau. E muitas vezes essa mulher vai procurar o atendimento médico, ou o seu convênio, o seu particular, ou o posto de saúde. Voltou, né? Muitas vezes, quando ela apresenta uma dor abdominal atípica ou um sangramento atípico. E quando ela vai investigar, muitas vezes quer dizer o câncer de colo de útero que poderia ser preventivo. Então, Elisandra, nós tivemos, né, uma querida, uma pessoa maravilhosa. Ela já escolheu ir para um outro plano, exatamente porque, pela vergonha, foi criada, onde, imagine, eu não vou fazer um exame transvaginal, eu não vou no ginecologista, é onde eu ponho a minha vergonha. Isso é horrível. Então, todas essas crenças, essas vergonhas, acabou levando a um estágio do câncer avançadíssimo, quando ela foi procurar um ginecologista, já não tinha mais quase condições, né? Logo ela chegou a óbito, porque o câncer que poderia ser detectado logo no início e solucionado, é aí que eu pergunto a você. Nós estamos tendo novas tecnologias, novos equipamentos, né? Vem vindo muita coisa bonita aí a área de saúde, as inovações todas, e é fácil de detectar e de solucionar. E muitas mulheres ainda, por vergonha, não vão ao médico. E essa colocação que você fez em relação à vergonha, à timidez, à falta de informação, a essa dificuldade de ir ao médico justamente por conta de muitos tabus, melhorou muito, né, Meire? Mas ainda tem muito a melhorar nesse sentido. Porque o que a mulher tem que entender que tudo isso faz parte da saúde feminina. Que nesse momento ela tem que deixar um pouquinho a vergonha de lado, poder procurar um auxílio, um atendimento médico, do enfermeiro, de um profissional especializado, sim, porque faz parte da saúde dela. E quanto mais cedo ela diagnosticar, e quanto mais cedo, Meire, ela diagnosticar, mais importante o tratamento preventivo precoce. Elisandra, nós temos uma colocação bonita aqui.
Odete, só um instantinho, que a nossa internet está oscilando. E, mais uma vez, a Elisandra... Será que porque já passou? Não, nós estamos dentro do horário. Ela já retorna. Mas a colocação da Odete é muito linda. Vamos aguardar só um pouquinho, Elisandra, voltar. Faça uma mensaginha para ela para retornar no mesmo link, fazendo favor. Vocês percebem, né, que a gente já lida com a internet de uma forma tão leve. A Odete pergunta, se possível, Elisandra, poderia falar sobre o crescimento do endométrio, se tem relação com o câncer do colo do útero? E ela agradece. Odete, só um instantinho, aguardar a Elisandra retornar, e aí eu retorno a sua pergunta para a tela e ela responde para você, com tranquilidade. E aproveitando, para agradecer já a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Hoje nós não estamos transmitindo pelo YouTube também, por questões técnicas realmente, né? Os desafios da nossa internet. Então, hoje nós não estamos, só estamos pelo Facebook. E aí que logo mais a gente vai fazer um sorteio para uma consulta com a Elisandra. Ela está retornando para responder a Odete também, né? E a todos vocês que estão aqui, se possível, anote o telefone da Elisandra para aquele que for sorteado entrar em contato com ela. Ela está retornando já retornou. Voltou? Voltou. Eu estava dizendo a eles que nós lidamos com essa internet com uma leveza maravilhosa. A gente vai trabalhando, fica muito leve. E, assim, até mais íntimo, né? Por quê? Porque as pessoas sabem exatamente os desafios que a gente tem. Entende? Exatamente. Então, fica mais leve, fica mais familiar. É muito gostoso tudo isso. Elisandra, nós temos uma pergunta muito bonita aqui da Odete também. A Odete Oliveira pergunta a você, se possível, Elisandra, poderia falar sobre o crescimento do endométrio, se tem relação com o câncer do colo de útero? E ela agradece. Então, vamos lá. Tem muitas mulheres, a gente sempre fala a questão do autoconhecimento, sempre fala sobre isso, porque a partir do momento que seu corpo muda, ela sabe o que está mudando, ela sabe também se autodiagnosticar, vamos dizer. Então, o câncer do colo do útero, a gente fala que é por conta da infecção sexualmente transmissível, então tem relação com o HPV, por isso que essa mulher precisa fazer os exames preventivos de Papa Nicolau, quanto mais cedo diagnosticar, melhor. O crescimento do endométrio, que é a parede lá do útero, ele nem sempre está associado a essa questão do HPV. Muitas mulheres começam a ter aqueles sangramentos excessivos, hemorragias, e muitas vezes ela desconhece, não procura também o médico ginecologista. É importante ela procurar para fazer o diagnóstico correto e o direcionamento correto e o tratamento. Se tem que fazer retirada do útero com o ovário junto, só o ovário, só o útero. Então, é importante esse acompanhamento médico para direcionar da melhor forma possível se esse tratamento ele vai ser cirúrgico ou não cirúrgico. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu até anotei algumas coisinhas aqui para a gente não esquecer. Ai, que legal. E quando a gente fala das questões do autocuidado, eu falo que pequenas mudanças no dia a dia, com alimentação, diminuir ingestão de álcool, o tabagismo, geram grandes transformações na vida. Ter um tempo para atividade física, importantíssimo.
Então, são pequenas mudanças no nosso dia a dia que geram grandes transformações para a nossa vida. Sim. Lisandra, eu acho o seguinte, né? Interessante ponto de vista meu. Mas quando nós nos olhamos, nos cuidamos, isso é um alto amor. Esse é o momento que você diz: eu me amo, eu permito me amar, eu permito viver em solitude, eu permito olhar para mim, né, com olhos de amor e não de julgamento e não de crítica. Porque o que mais temos são críticas e julgamentos para nós mesmos. Então, ao momento que você sai dessa crítica, desse julgamento, você se cuida, vai para uma academia, uma academia, faz um pilates, caminha, muda a questão alimentar, vai redirecionando tudo isso que você falou, é maravilhoso, né? O corpo agradece, eu digo assim que nossas células bate palma e dizem: oba, estão olhando para mim, O estão corpo cuidando de mim. exatamente. O corpo agradece, a mente agradece também, né, Meire? Sim, tudo. E eu desejo mesmo, assim, que essa mulher, ela aprenda a se cuidar cada vez mais, né? Eu desejo que tudo que a gente fale aqui, que às vezes são pequenas dicas, que ela procure mais a respeito. Eu desejo que essa mulher, ela invista, né, nela mesma. Eu desejo que essa mulher leve para a realidade um pouquinho de toda a informação que a gente traz aqui. Com certeza. Né? Que leve para a sua realidade, que leve para o seu dia a dia, que pesquise a respeito, que procure saber, busque profissionais capacitados que possam responder a ela essas inquietudes, porque através também, quando vem a questão do câncer, né? Além de atrapalhar as questões físicas, gera uma questão psicológica e mental muito grande nessa mulher, a autoestima dessa mulher é muito Para a família abalada. toda, né, na Para a realidade. família toda. Então, quanto mais essa família, essa mulher sabe lidar com a questão da doença em si, mais leve fica também esse tratamento. E quando essa família adere também ao tratamento junto com essa mulher, Muito é de importante. extrema importância. Exatamente. É muito bonito. Deixa eu só ler. Olha que legal. Eu sofria de muitas dores nas articulações, dores menstruais, etc. Hoje não tenho mais, porque alimento saudável e faço academia. Bebo muita água e me amo mais. Olha que bonito, né? Então, Importante, né? Para todo o tratamento. sim, aqui a gente tem um depoimento aqui ao vivo, né, da Alcine, fazendo uma colocação maravilhosa de que tudo que você acabou de falar é real. É E como aí eu digo assim, né, que a gente tem que abrir espaço para olhar para isso, né, Meire? Mesmo nos piores momentos, nos piores quadros da vida, a gente tem que abrir um espacinho para esse autocuidado, porque o tratamento fica mais leve, sim. E quando a informação chega para essa mulher e ela aprende também que ela tem outras coisas para fazer do autocuidado, ajuda e muito. Com certeza. Contribui muito, muito, muito Contribui muito. e livra de grandes problemas. Né? Meus amores, nós temos grandes pessoas aqui. A Ana já está cortando os papeizinhos ali, está separando tudo. E nós vamos fazer um sorteio. Isso. Quem será a pessoa que hoje está com aquela luz maravilhosa? Nós E temos aí, a Valéria. lembrando, né, que a Meire vai depois deixar o meu telefone disponível para essa pessoa, para essa mulher, para entrar em contato comigo na clínica. E eu vou receber com muito amor e carinho, tá bom? Para a gente conversar e fazer uma avaliação fisioterápica
encher de orientações riquíssimas para o seu dia a dia. Vou ter o maior prazer em atender. Olha que linda, Rosalina Salles, uma grande mestra escoteira, né? Informações maravilhosas, lindas, né? De uma Esquecemos mesmo, né, Rosalina? Porque às vezes a gente fica tão atribulada dos nossos afazeres diários, mas não pode, tem que abrir um espacinho sim na agenda diária para o autocuidado. Sim, com certeza. Deixa eu só ver um instantinho. Se você tiver algo mais a colocar, fique à vontade, Elisandra. Eu acho que a gente falou de uma forma geral, né, para as Nós mulheres. temos só mais alguns minutinhos, a Ana já está terminando ali. Para elas. Né? Se tiver mais alguma pergunta, a gente... Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Está totalmente disponível. Acho que nós falamos, né, de uma forma geral, fácil para esse entendimento das mulheres, para elas entenderem o quanto é importante. Vai, pode sortear aí, Ana. Meus amores, nós temos todas as meninas aqui, ó. Os papeizinhos que estão aqui, não sei se você consegue ver, tá? Ó, que bonitinho. Eu vou pedir para a Ana fazer esse favor para nós. Ela está mexendo bem. Pode abrir. 1, 2. O nome começa com... Deixa eu ver. Ixi! O final do nome é o mesmo meu. Quem será? Quem será? O final do nome é Martins. Quem será? Quem vai ser a pessoa que vai ter essa oportunidade? Meus amores, essa querida Valéria Ferreira Martins. Para todos vocês. Valéria, então depois a Ana vai passar o meu contato para você. Fique à vontade para entrar em contato comigo e nós vamos agendar uma consulta. Você não quer passar aqui mesmo o seu telefone? 99824 5451. 9824 5451. Esse é o telefone da Elisandra. Isso, para entrar em contato na clínica e nós agendarmos uma avaliação. Profissional, né? E aí a gente agradece a todos vocês pela participação, pelos questionamentos, pelas perguntas, pelas colocações. É gratificante estar com todas vocês. Mil beijos. Elisandra, eu agradeço de coração mais essa live de profundo esclarecimento e que a gente tenha inúmeras lives assim, que possa agregar cada vez mais, porque esse é o nosso objetivo nesse momento. Sempre foi, agora com mais foco ainda de contribuição. E fica a você o encerramento. Eu que agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A todas as pessoas que estiveram ao vivo conosco até o final da live, agradeço a presença de todos e a participação de todas. E se cuidem diariamente, invistam em vocês e que caiba na realidade de cada uma. Com certeza. E até a próxima live. Até a próxima. Beijos no coração de cada um, ótimo final de semana. Gratidão, gratidão e gratidão.